Saudações artísticas, é isso aí, meu nome é André Luiz Pequim e você está no podcast Na Bandeja, o seu podcast de bonsai e tantas outras coisas mais que falaremos por aqui. Então vamos para essa segunda temporada com mais um episódio, contando com os nossos apoiadores, parceiros e só tem galera da pesada, viu? Bonsai Arte Viva, escola, viveiro e loja de bonsai em Jundiaí, São Paulo. Também atende online pelo site. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer. PP Display Bonsai, grande artista que temos no meio do bonsai, que faz mesas de excelentíssima qualidade para você expor o seu bonsai em alto nível, viu? No fino da bola. Sérgio Onodera, grande referência e ceramista com vasos que são verdadeiramente uma escultura, meu amigo. Então, se eu fosse você, conferiria o trabalho dele. Se não conhece ainda, tá perdendo, viu? Grande ceramista com grandes vasos. E aí, tá vendo o nível dos apoiadores? Não tá fraco não, hein, meu amigo? Quem diria? Mas antes da gente começar esse episódio, eu queria pedir para você dar aquela tesourada no like, aquela fertilizada no botão de se inscrever e monta aquela composição massa aí no botão de compartilhar nos grupos de bonsai e para mais pessoas que gostam desse nosso universo. Vamos nessa! Saudações artísticas, pessoal! Mais um episódio no finalzinho da segunda temporada. Já quero agradecer a cada audiência de cada episódio. Muitíssimo obrigado. E vamos para um episódio agora praieiro, de certa forma, litorâneo. Então, quero agradecer ao Marcelo Martins. Muito obrigado por estar aqui conosco. Receba as boas-vindas, viu? Bom dia, Pequinho. O prazer é todo meu. Eu que te agradeço pelo convite. Muito honrado com o convite. Legal, legal. Bom, como eu tenho conversado com algumas pessoas do bonsai, pessoal que já tem mais tempo de bonsai, eu sempre peço, às vezes, para contar algumas histórias, por mais que vocês já tenham contado, mas pelo menos para deixar registrado aqui também no nosso canal e tudo mais, né? E aí queria pedir um pouco sobre como foi essa sua história aí no bonsai, como que você ingressou nessa história toda aí. Olha, eu acho assim que a minha história com bonsai, na verdade, começou até antes mesmo de eu procurar o bonsai, porque quando eu vi imagem de bonsai a primeira vez e que me impulsionou a fazer o bonsai, eu entendi que aquelas plantas pequenas retorcidas já tinha na restinga, e você estava falando aí da conversa praiana, e eu moro aqui em Cabo Frio, o bioma que é a restinga, e eu andava desde pequeno na restinga, em busca de frutas, essas coisas, paninhos, passarinho, não de plantas pequenas e retorcidas, mas em busca de outras coisas. E já lidava com aquele ambiente ali desde pequeno. Foi só relembrar, voltar àquele ambiente para ver bonsai. Na verdade, é uma relação que é anterior à mesma relação com bonsai, a relação com a restinga. Muito bom. O Suizê que tem acontecido assim também, né? Na sua vida. Sim, é outra arte. Esse foi por também, né, na região aqui também nós temos essa costa nossa com uma formação rochosa linda, inspiradora. Na verdade, quando eu vi também essa outra arte que é paralela, que é afim, são artes afins, naturalmente que eu quis expressar aquela natureza também rochosa, né? Então tudo eu expresso, procuro expressar a nossa natureza aqui da região. As plantas retorcidas são da região, as rochas, miniaturas, os ambientes também são inspirados em ambientes aqui da região. Tudo aqui daqui da região. A região toda é que me inspira. Muito bom. Para o pessoal se situar, onde que é aí? É Cabo Frio, né? É Cabo Frio, região dos Lagos, aqui no estado do Rio.
é um balneário turístico, enfim, conhecido aí Sim, nacionalmente e até internacionalmente, né? Búzios, Cabo Frio, essa região aqui é linda, maravilhosa. Aliás, está um calor danado agora. imagino, Tá quente, imagino. tá quente hoje. Muito bom. E aí, bom, essa sua história toda com o Piteco, né? Ele foi ganhando o mundo tudo isso, né? Como que isso foi acontecendo? Como que caiu aos olhos do pessoal fora do país a espécie? Olha, Pequim, isso aí eu vou. É, é difícil saber da percepção das pessoas, mas eu sei que foi bem impactante, né? Porque eu apresentei uma espécie que, não vou dizer que quebrou um paradigma, nem era intenção, nem sei, mas acho que em algum aspecto quebrou um paradigma de que as plantas para Yamadori têm que ser coletadas em lugares inóspitos, inacessíveis, lá no deserto, no alto de montanha. E eu acabei apresentando plantas para Yamadori, plantas lindas, num ambiente muito fácil, até prazeroso de ir. Imagina que a gente vai na Restinga e pouco depois da Restinga a continuação é a praia. É muito prazeroso, muda muito o aspecto. Eu acho que até por isso esse sentido de ser bem mais fácil de fazer amador, bem mais acessível, é que permitiu um crescimento exponencial do bonsai no Brasil. Hoje em dia eu imagino que a grande totalidade, a grande massa, a grande maioria dos bonsaístas no Brasil já fez em algum momento um Yamadori, né? Uhum, Quando eu comecei, não tinha Yamadori, tinha plantas importadas ou de horto. certo. E sem contar que também traz para a gente um olhar, né, para a própria flora, né, para a gente observar nossa flora, se inspirar nela, né? Sim, foi um olhar para dentro que transformou isso tudo. Naquela época, quando eu comecei, aquilo era meados dos anos 90, estava bem no início do bonsai no Brasil e não tinha praticamente plantas nativas. A nossa flora era meio que ignorada, passado por fora, né? Não com intenção, assim, por desconhecimento mesmo, né? E isso transformou, com certeza transformou o olhar. Transformou o olhar e a lida, porque junto com aquela história de as plantas serem de fora, tem também a dificuldade de você lidar com uma espécie que não é nativa e que não é do ambiente. Às vezes pode até ser nativa, mas de um outro ambiente. O Brasil é um país imenso com realidades diferentes no seu meio ambiente, né? Então, uma planta do Sim. sul pode não se dar bem no norte e vice-versa. E imagina a planta de fora, de clima temperado. Então, isso ajudou muito assim, a ideia, não o piteco exatamente, mas a ideia de explorar a nossa flora nativa. Isso mudou, facilitou pra caramba, né? Uhum. Sem dúvida, total, total. Acho que a gente poderia dividir o antes e o depois disso daí, né? Acredito A que sim. espécie, o piteco em si, quando você apresentou em algum evento, como que foi isso? Aí teve essa. Primeiro teve uma apresentação, vou dizer assim, oficial no Brasil, que foi uma matéria numa revista, na época do Marcelo Miller, eu conheci através do Roberto Ger, né? E Uhum. saiu a matéria. Ele tinha uma revista, Ateliê do Bonsai, e aí apresentou. Foi quando o Piteco foi apresentado em uma publicação especializada em bonsai. Mas Uhum. depois disso, e eu já sabia desde o início, desde que eu encontrei o Piteco, que aquilo seria uma grande coisa e que mudaria de alguma forma o bonsai no Brasil. Eu tinha certeza daquilo, não só pelo ambiente que eu estava explorando, mas pela espécie que eu tinha acabado de encontrar. Eu sabia que teria repercussão. E na sequência eu já entrei, participei de concurso no Japão. Em 2000 eu já tive meu primeiro trabalho classificado em concurso internacional organizado no Japão, com o Piteco, claro, apresentando essa espécie. Foram ao todo 4 classificações, a primeira em 2000, como te falei, a última em 2005. E depois eu acabei não participando mais, a intenção era mesmo apresentar impactar o mundo, assim, o resto do mundo com essa espécie. E não só com a espécie, com o meu trabalho também, né? Tem uma intervenção minha
um trabalho, não são só plantas. Massa, muito bom, muito bom. Esses concursos que aconteciam aí, no caso no Japão, era um concurso em si ou é uma premiação que eles dão para algum reconhecimento ali de trabalho? Como que funciona? Olha, concurso meio internacional, né? Era organizado, quem patrocinava era a JAL, a companhia aérea lá do Japão, e os 3 primeiros colocados têm uma passagem para receber uma premiação, um diploma, qualquer coisa lá. Eu nunca cheguei a esse ponto de ir lá, ser um dos 3 primeiros, mas fiquei entre os finalistas em todas, assim. Mas foi só nos 2 primeiros concursos também que tinha essa premiação, esse bônus de ir até o Japão. Os outros 2 concursos já não tinha mais, era só um catálogo que saía, tinha de qualquer maneira os finalistas, tal, mas era isso, era um concurso principalmente internacional, era não podia ser de gente do Japão, a única exceção era o Japão, era de fora do Japão, era uma forma de eles talvez explorarem, né, o bonsai fora do Japão, assim, estimularem isso aí, o crescimento, talvez seja uma coisa nesse sentido aí. De qualquer maneira, eu fui nessa linha de apresentar mesmo o que havia de interessante, que eu julgava ser interessante, de bonsai fora do Japão, no nosso caso aqui, o Piteco, né? Muito bom, muito bom. Hoje é um grande marco, assim. Falando da espécie em si, eu tenho até uma curiosidade, assim, em relação ao próprio espinho, assim. A gente encontra uns indivíduos com, outros sem. Teria alguma explicação para isso? Olha, eu não sei não. Eu vejo isso, vejo pequenas diferenças, nuances, assim, de como, na verdade, quando a gente fala sem espinhos, é com muito menos espinhos, né? Lá na ponta, onde estão as folhas, nos ramos, as derivações de galhos, tal, chega em ramos, tem alguns espinhos. Tem as folhas maiores, mais espaçadas, um tronco que não é tão canelado. Eu não sou biólogo, não é a minha área. Eu tenho formação em letras, não é a minha área de biologia. Acabei investindo nessa área aí, mas realmente não sou um estudioso, talvez alguém explique melhor, mas eu vejo sim, como você falou, nuances entre um indivíduo e o outro, não só de espinhos, de tamanho de folhas, de espaçamento entre as folhas, da própria do relevo do tronco, de um ser mais canelado, o outro ser menos. Eu não sei te dizer se é uma variedade, dizem que é macho, fêmea, eu não sei, essa coisa de macho e fêmea, a polinização, até onde eu sei, não se baseia nessa questão de macho e fêmea. A polinização se baseia no fato da existência de um polinizador, um agente polinizador que é o inseto, normalmente, né? Entendi. Ou até um Entendi. passarinho e tal. Não, maravilha, maravilha. Dessas diferenças entre os indivíduos, algum em especial, assim, alguma dessas diferenças chegou a gerar uma dificuldade maior para montar a árvore ou não? Com qualquer uma dessas entre aspas aí, nessas variedades, rola bem. Olha, eu tenho dos dois. É mais fácil encontrar esse com mais espinho, né? E Certo. ele tem mais folhas, é mais farto, né? O outro tem menos. A dificuldade não é nem minha, é assim, de que a planta, por exemplo, eu tenho uma planta comigo hoje que eu mencionei essa primeira matéria numa revista especializada, né? E a pessoa, o Marcelo Miller, me pediu na época que eu tirasse uma planta. Veja, quando saiu essa matéria, ele me pediu para fazer essa matéria, para apresentar, eu já fazia a coleta e já fazia o que eu chamo de Yamadori cultivado. Porque na restinga, as plantas, a gente sabe, a restinga é areia de praia, então nem todas as plantas têm um sistema radicular muito bom, não tem chão, nutrientes no chão ali para ter raízes fartas, de você tirar a planta com facilidade e ela pegar. Então eu tinha muitas vezes que trocar o solo, trocar por um outro solo, botar um conta-gota, qualquer coisa. Eu tinha que estimular o enraizamento antes de tirar, fazer a tal da sangria. Isso já foi uma iniciativa minha desde o início do trabalho, pela dificuldade de encontrar raiz suficiente para isso.
Então, assim, esse sem espinho, ele a vida toda eu sempre tive mais dificuldade. Essa primeira planta que eu tirei, por exemplo, até hoje eu tenho dificuldade para fazer uma copa mais cheia, porque ele é muito falhado. Tem poucas folhas, umas folhas grandes e poucas folhas. Essa planta eu tirei, por exemplo, lá no que eu tenho até hoje tenho dificuldade da formação dessa copa de um jeito mais cheio, como a gente quer, né, que deseja, assim, que a planta mostre viço, ela não tem. Está com viço, está saudável, mas tem poucas folhas, tem menos folhas. E já na época eu expliquei para o Marcelo Milo que eu fazia o Yamadori cultivado, porque eu cultivava no chão. Ele pediu justamente para eu tirar uma planta para mostrar esse Yamadori cultivado. E essa planta que eu tirei naquela época, eu mostro na foto lá, que eu fiz um torniquete numa raiz grossa para gerar novas raízes, aí tem aquele sentido e tal. Mas até hoje, são início, meados dos anos 90, até hoje eu tenho uma planta velha no vaso com poucas folhas. Sabe? Aquela planta especificamente, sem espinhos, ou com poucos espinhos. Sim, sim. Interessantíssimo isso daí, interessantíssimo. Tem, em relação a cultivo, assim, do piteco, o que você poderia falar para a gente? Olha, eu vou te dizer, é a coisa mais fácil. Aliás, eu procurei, eu nunca tinha cultivado nada, nem cacto, nem violeta, essas coisas que a gente põe na cozinha, qualquer coisa assim, fácil de cuidar, não preciso nem cuidar, que aquilo seja. Eu não tinha lida com plantas. Então, eu associei a ideia da restinga, de saber que na restinga, quando eu vi aquela imagem de bonsai, e quando eu vi a imagem de bonsai numa revista, eu sabia que aquilo era Yamadori, que aquilo não poderia ser de semente, eram plantas grandes, retorcidas, e foi, tem a restinga. E a segunda questão de ser a restinga é que, caramba, a gente pode achar, eu digo a gente porque eu estava junto com um amigo meu, nós começamos juntos, descobrimos isso juntos, nós tínhamos uma loja de produtos naturais e folheando uma revista lá, NetGeo, tal, a gente viu uma matéria sobre que aparecia plantas lá e tal, e falei, a Restinga tem isso, cara. Então eram duas coisas. Primeiro que eram plantas muito interessantes, retorcidas, boas para bonsai. E a segunda é que seriam plantas nativas e a gente teria menos dificuldade de lidar do que com plantas que não eram da região, porque já eram plantas aqui da região. E se planta acontece na Restinga, é basicamente porque ela é rústica, porque aguenta qualquer coisa, inclusive eu. Então, inclusive eu. Né? E aguentam. Tanto que é um sucesso. Assim, qualquer pessoa que quer fazer bonsai vai para o piteco e se dá bem. É muito difícil a gente ver alguém que dizer assim, eu não consegui cuidar do piteco, morreu. É muito difícil. É uma planta muito forte. Sim, Isso não tem muita é forte. exigência, né? Nada, nada. Você pode cultivar de uma maneira bem rústica, põe no sol, ela viceja de qualquer jeito. Muito bom, muito bom. Alguma praga em específico, assim, que ela costuma ser um pouco mais suscetível ou não? Olha, eu tenho essa questão, assim, por exemplo, isso, Pequim, aí eu vou falar, botar uma frase aqui que não é a respeito dessa pergunta, mas o que eu vejo uma síntese de bonsai é que é o exercício do equilíbrio. A gente tem que saber identificar o equilíbrio em tudo. Aí a gente lida com o ecossistema, com o meio ambiente, tal, de inclusive entender que essas pragas sazonais, como o cochonilha, pulgão, são sazonais, tem a sua época, o próprio bichinho que dá na semente, tudo é sazonal, tudo tem a sua época e tudo termina. Então, por exemplo, claro que acontece cochonilha, pulgão, quando a planta está rebrotando, naqueles galinhos, naqueles raminhos mais tenros, aquela pontinha bem fininha, que é mais fininho e é onde essa praga se alimenta, ali naquele finalzinho, que é muito tenro, muito fininho, eles conseguem sugar a seiva a partir dali. Aí a gente tende vou colocar um defensivo aqui, vou eliminar esse pulgão, mas na verdade a gente ali na frente, nós que cultivamos bonsai, nós cortamos fora
todas essas pontinhas que os pulgões estavam atacando, porque a gente não fica com galho grande. O bonsai tem galhos curtos, então, logicamente, todos os galhos a gente elimina logo ali na frente essas pontinhas. Então, não precisa tirar o pulgão. Ele se alimenta ali naquele início, depois a gente corta aquele ponto, ele de repente seca aquelas folhinhas na ponta, são pontas que a gente não aproveita de forma nenhuma, então não faz diferença. Agora, tem umas pragas, por exemplo, então no tronco, aí já é uma coisa mais séria, no tronco, mas eu acredito que não é do piteco isso aí. Eu acho até que o piteco é uma planta bem resistente, com essa relação, por exemplo, pulgão, cochonilha, essas coisas que acontecem na parte externa, assim, não me assustam, mas esses bichos que crescem dentro da madeira e que fazem uns túneis por dentro da madeira, aí me preocupam. Eles fazem coisa séria. Eu imagino que deve ter. Eu já abri planta minha assim com buracos grandes. Eu imagino, por exemplo, que deve ser um desses animais aí deve ser a cigarra. Eu sei que vive cerca de 17 anos enterrado em tronco e tal, e cresce e circula por dentro da planta comendo, é uma polva, uma larva, né? Vai comendo a madeira no interior, muito mais do que o cupim. Faz uns dutos grandes, assim, até sair. Entra pequenininho e sai grande. Eu vejo volta e meia, assim, alguém fala, ó, vê a marca de umas asas, saiu um buraco, sei lá, de uns 1 centímetro, de repente, de diâmetro, alguma coisa próxima disso, assim. Tem uns bichos grandes que entram pequeno e passam a vida dentro do tronco. Esses realmente fazem um certo estrago, mas também não matam. É no cerne da Certo. planta. É meio que como o cupim. Só que o cupim, quando faz isso, ele produz arte para a gente. Quando a gente abre o tronco, está com uma arte feita pelo cupim. Tem outros que não fazem arte, fazem dutos. Entendi. Realmente, o cupim acaba jogando a nosso favor, né? Sim, sim, ele ajuda a fazer arte. O cupim ele é um artista também. Nem sabe disso. Muito, muito bom, realmente. São aspectos que a madeira ganha ali com o cupim algumas coisas são impossíveis de fazer com ferramenta, né? Impossível reproduzir aquela beleza da natureza. Não dá. A gente não consegue. Parte da riqueza é essa. Exato, exatamente. E aí o piteco ele ocorre tanto em campo assim como em restinga, né? E tem alguns comportamentos diferentes de um para o outro. Sim, sim, de acordo com tudo, com o ambiente todo, né? No chão mais alcalino é a praia, né? A restinga. Uhum. A planta fica rasteira, lá tem muito vento, as raízes não conseguem crescer mais na superfície, que é aquela areia branca solta de duna, então tem que crescer bem mais embaixo, a planta cresce diferente, tem muito mais cupim, a planta fica muito mais retorcida, mesmo as plantas, como eu te falei, essas da folha maior, com menos espinhos, elas são bem mais retorcidas. Já num ambiente mais ácido, barro, propriedade assim, rural, tal, esse ambiente, ela fica mais uma árvore. O piteco fica mais na forma de uma árvore, mais ereto, mas em compensação tem mais raiz, chão, e de qualquer maneira ele é sempre torto. O pitecolobe é sempre torto. Fica mais torto na restinga, mas ele é torto. Ele sempre é uma planta muito interessante para qualquer coisa assim. Às vezes não é nem para bonsai, mas para um paisagismo, por exemplo, é uma planta muito interessante, muito expressiva. Não. Boa, boa. Realmente, realmente. No caso, nesses aspectos do piteco, né? O que você mais gosta nele, assim, artisticamente? O que ele proporciona artisticamente que mais faz sentido, assim, quando você trabalha? Olha, desde essa madeira retorcida dele, não só retorcida, cadelada, né? A madeira canelada, aquele desenho de osso, aquilo é coisa linda. Você é só descascar e faz um trabalho de madeira morta fantástico, assim, que eu não vejo em outras espécies. Sabe? Porque para trabalhar com madeira morta, ou você faz como o cupim faz, que muda completamente o relevo da madeira, muda completamente, né? Faz outro relevo, mas contando com o relevo da madeira do piteco,
só descascar e deixar aquele formato de osso aparecer já é a coisa mais linda. Assim, todas as outras árvores são usadas para bonsai, até mesmo a caliandra, que é outra espécie fantástica também, tem um tronco roliço, né? A gente pode descascar, mas com certeza vai precisar fazer alguma coisa na máquina para não deixar uma parte, uma madeira morta roliça, que é sem expressão. A expressão do piteco é bonita desde o tronco, é tudo, é tronco, é folha, tudo, flores, frutos, é tudo pequeno, tudo muito interessante, assim, mas a madeira canelada, principalmente desse com mais espinhos, é uma coisa que eu não sei, eu acho que não tem paralelo, pelo menos no Brasil, assim. Me parece que é o mais próximo daquilo que a gente vê de madeira morta naqueles pinheiros, juníperos, lá na Ásia. É o que mais aproxima. Foi o que mais me chamou a atenção logo no primeiro momento, a madeira canelada e torta. Muito bom. Eu nunca tinha pensado nessa questão dela canelada, e realmente é isso mesmo, É, né? é o que chama atenção de longe. Você vê de longe, mesmo a árvore adulta, todas as outras são roliças. Ela pode ser torta, mas o tronco é roliço, é cilíndrico. O do Uhum. piteco não. Não tem hora nenhuma que ele é cilíndrico. Isso é muito interessante. Você não precisa fazer trabalho. Se descascar, é uma madeira morta linda. Verdade. Tem. Realmente, realmente. Muito bom. Sobre vaso, tem uma pergunta, assim, né? Eu vejo normalmente os seus trabalhos com vasos mais neutros, assim. É uma inspiração nos biomas aí, no bioma, no caso da Restinga, ou uma inspiração, é algo voltado ao seu estilo mesmo? Como que é? Questão de escolha de vaso. Teria alguma coisa que o próprio iria favorecer para a gente como inspiração para uma escolha de vaso? O vaso, a questão do vaso passa muito hoje e para mim, pela dificuldade de conseguir os vasos, né? Nós ainda temos, tem mais ceramistas. Eu te falei, comecei meados dos anos 90 e não tinha praticamente, não tinha o Izume, Chuva Izume, lá em São Paulo, talvez algum outro, eu não lembro aqui agora, mas estava bem incipiente a história do bonsai no Brasil. Essa era uma dificuldade ainda maior, a gente dependia muito de vasos importados. Alguns que eu tenho foram negociados dessa forma, vasos importados. Mas em relação à cor, hoje está mais fácil, tem mais pessoas fazendo, inclusive aqui na cidade, tem amigo meu fazendo pelo menos vaso aqui. Mas a questão do vaso, de escolher, eu procuro vasos mais escuros pelo tom do piteco. Ele tem uma coloração clara, como um todo, não só pela flor branca, mas ele é uma planta muito clara. O tronco fica com aquelas placas brancas, é uma planta bem clara, diferente, por exemplo, da caliandra. A caliandra é uma planta mais escura. Hoje eu tenho umas caliandras aqui comigo. Uma planta é um verde mais escuro, é um tronco escuro. Talvez peça algum outro tipo de vaso, mas eu gosto muito de vaso, desses vasos dessa linha marrom, assim, sabe? Eu gosto de vaso escuro, sem muito. Eu sei que tem essa questão de cores, textura, tal. Planta com flor, tem gente que prefere vaso colorido para contrastar com as coisas. Eu gosto do vaso que faz meio que um chão. Esses vasos nessa linha marrom, mais escuro assim, para mim sempre é um vaso e se possível redondo para não determinar muito taxativamente uma frente, tem que ser uma frente aqui e tal, porque no bonsai a gente escolhe frente, né? Mas antes de tudo é uma arte tridimensional, ela tem que ser bonita por todos os ângulos, se você olhar por todos os ângulos e ser bonita. Por isso eu gosto de vaso redondo. Ultimamente tem um amigo meu que está fazendo vaso, que faz vasos aqui em cimento. Aí fica bem bacana, tanto pelo acabamento do trabalho dele, quanto por poder ser vasos milimetricamente feitos sob medida. Eu escolho medidas, eu sou muito detalhista, muito preciosista nesse quesito. Assim. Então, a cerâmica, quando você queima, desidrata, altera o tamanho e tal. Consigo é cerâmica, mas se não, pode ser cimento. A questão é ficar bonito, ficar harmônico, né? O vaso está a serviço da planta, tem que ficar harmônico com a planta
tem que ficar confortável e também mostrar que a planta está num espaço pequeno e, ao mesmo tempo, saudável. E se destacando. Então, eu gosto do vaso escuro, marrom, gosto muito. Acho que sobressai bem com o piteco, assim, ele claro e o vaso escuro. Boa, boa. Soa muito bem, realmente, né? É porque realmente impulsiona, né? Impulsiona o olhar todo para... Essa questão do chão é muito legal. O Nodera comentou num episódio com ele aqui, né? E ele falou que exatamente isso, que o vaso terracota, ele vai remeter ali para a gente uma lembrança de chão. Então, ele sempre cai Exatamente. bem por isso, né? E achei muito legal agora você repetir esse detalhe aí para a gente. Tá com muita dúvida, vai para o marrom, vai para um terracota Sim, que vai cair bem, né? sempre cai bem. É só o formato, mas o marrom cai bem em qualquer planta. Cai bem em qualquer Verdade, planta. Fica muito próximo de você enxergar como uma árvore no chão, assim, sabe? verdade. Perfeito, perfeito. Bom, em relação a... Agora, eu queria um pouco do seu olhar em relação ao bonsai atualmente, né? Você enxerga hoje o que a gente está tendo aí de novos profissionais, até de um início de uma... Não sei se é um início, né? Mas a gente está ainda tudo muito no começo, mas está tendo mais profissionalização acerca disso, né? Estamos com mais variedade de vasos e tal. Qual o seu olhar para isso tudo aí? Eu fico feliz, assim, olho, porque eu digo muito feliz porque eu me sinto, de alguma forma, Pequim, responsável por isso também, né? Sem até a intenção disso aí, mas eu sabia desde antes de conhecer o Peco, desde que naquele momento em que eu disse que vi com esse meu amigo imagens de bonsai lá no mosteiro, lá na Ásia, tal, no Oriente, e a gente falou, rapaz, aqui na Restinga tem essas coisas pequenas retorcidas, isso aí vai mudar o cenário. E eu sabia que ia mudar o cenário. Agora, vou te dizer uma coisa, porque a gente concentra muito quando eu sou citado, assim, Marcelo tal, apresentou o Piteco, mas eu vou te dizer uma coisa e aí respondendo a sua pergunta. Tem um sentido, para mim, mais forte para o Brasil e me arrisco a dizer até internacionalmente também, porque eu divulguei muito, eu registrei muito com fotos, a minha atividade de amador, coletando as plantas, fazendo sangria e tal, aquilo foi muito divulgado, porque começou numa época que daí a pouco veio rede social, a internet, então foi muito divulgado. Eu acho que, embora o Piteco seja o que seja mais imediatamente associado ao meu nome, né, Marcelo Martins Piteco, mas eu acho que o Yamadori, a atividade do Yamadori, de você partir, olhar, antes de partir, você olhar o seu meio, o bioma que te cerca, isso aí partiu de mim. Então, as pessoas, por exemplo, claro que aqui na região sudeste o olhar é piteco, até porque o olhar e a busca, as pessoas vão para o campo em busca do piteco, que acontece nessa região. Mas a ideia do Yamadori de olhar para o bioma que cerca a pessoa foi passado por mim também. Então, o que mais repercutiu da minha apresentação foi o Yamadori, a técnica do Yamadori. Foi a técnica do Yamadori que permitiu, que impulsionou o bonsai no Brasil e transformou o bonsai no Brasil. Cheio de profissionais, não só de bonsai, mas com vasos também, esse intercâmbio que está acontecendo, nesses intercâmbios, né, acontecendo aqui, gente daqui indo para fora, gente de fora vindo para cá. Em algum momento o Brasil surgiu no cenário internacional, auxiliado também pela apresentação do Piteco, mas muito pela apresentação do Yamadori. O Yamadori cresceu, difundido pelo Brasil como um todo, mesmo em lugares que não têm o Piteco, por minha apresentação do Yamadori, por essa busca do que é nativo. Isso eu acho mais importante. Piteco foi um resultado pontual regionalmente. Ele é localizado aqui, o Piteco se transformou numa espécie internacional, reconhecida internacionalmente e tal, mas só foi possível pela atividade anterior da busca do olhar para o bioma. Olhar para o bioma, até porque antes de encontrar o piteca eu vi outras espécies interessantíssimas
e deixei de lado depois que eu descobri o piteco, assim, não, o resto fica em segundo plano, era o piteco. Eu queria encontrar uma espécie, passei por outras, e isso permitiu, por exemplo, eu fui em março lá, fui convidado pela ANB, pessoal da ANB, para ir em março no evento lá no Ceará, e de perto, a Caatinga, você também já foi lá, a Caatinga com a Caliana, é impressionante aquilo lá, mas fico imaginando, fiquei feliz, assim, imaginando que de alguma forma a minha apresentação aqui de busca, de olhar para o bioma, ecoou, repercutiu em outros lugares, né? E eu ouvi lá do Luiz Galvão, falando, oh, tinha alguém que fazia antes aqui já, desde a década de 80 e tal. Eu não estou dizendo que quem foi primeiro, não estou disputando quem foi primeiro, é que como eu divulguei muito, como eu te falei, surgiu meio que paralelo, veio a internet, né? Aí a gente, redes sociais, essa coisa toda, sites, então foi muito divulgado, essa minha atividade foi muito divulgada na internet, e como eu te falei, assim, até internacionalmente, eu falo isso porque nas redes sociais, às vezes eu vejo pessoas fazendo fora do Brasil, como eu faço, assim, carregando com padiola, aquele mesmo jeito de cavar. Pode ser que não, mas pode ser que sim também, porque eu apresentei desse jeito e eu vejo sendo reproduzido desse mesmo jeito que eu apresentei ali atrás. Então, assim, eu vejo com muito orgulho, alegria e orgulho de ter um dedo meu nessa evolução do bonsai no Brasil. Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. E eu também fico muito grato, na verdade, nisso tudo aí, porque eu cheguei bem depois, com muita coisa já acontecendo, com muito caminho já trilhado por vocês, né? E comentei já em alguns episódios com bonsaístas bem mais antigos que eu enxergo o bonsai assim como uma corrida de bastão, né? E vai chegar um Sim, momento em que vai chegar a vez de bonsaístas mais novos, como eu, um dia passar o bastão também e poder dar continuidade. A gente nunca começa sozinho, né? Tem caminhos claro. trilhados que vão norteando a gente, que vai ajudando a gente, e isso é tudo parte de um todo, né? Grande que a gente pode chegar. Eu fico muito feliz, sem dúvida, sem dúvida. Ah, inclusive tem uma árvore sua aqui, né? Sim, eu Aqui lembro. comigo. Claro, com o maior prazer. Foi uma alegria. 2017, né? Foi. E foi uma honra, assim, porque era a realização de um sonho, ter um material aqui que eu pudesse dar continuidade, que eu pudesse desenvolver, conhecer mais, né? E ter um pouco uma gota, né, dessa história que aconteceu no viveiro aqui. Então é muito legal, é impactante. Eu estou falando como quem recebeu todo essa trilha que você fez e que outras pessoas fizeram. Com certeza, sem dúvida, é impactante, é inspirador e mudou realmente. Por mais que eu cheguei com muita coisa andando, sem dúvida o olhar que se tem hoje passa por vocês. Então, assim, só agradecimento mesmo, porque acredito também que não é fácil por descobertas, né? E muitas vezes que você falou quebrar algum paradigma, tal. Estou me prolongando nisso tudo porque é uma oportunidade de poder dizer isso, né? Ainda que não presencialmente, mas pessoalmente, é uma oportunidade. Isso é verdadeiro, realmente. Muito obrigado, né? A você, a vários outros bonsaístas que trilharam descobertas, que se proporam a trilhar caminhos novos, a olhar para algo nativo, né? E é impactante, impactante mesmo. Tá? Eu fico muito feliz pela alegria dos outros, assim, como eu te falei, eu não fico feliz só por que alguém tenha uma planta que veio da minha mão, como você, assim, mas da ideia, do germe da coisa ter, de alguma forma, começado comigo, a inspiração, a alegria. Imagina que se eu tivesse começado, se eu morasse, tipo, na região serrana, vou imaginar, e tivesse me atrevido a buscar plantas na serra, né, fazer escalando, qualquer coisa assim, a coisa não ia difundir tanto, porque ia continuar com aquela ideia
desculpa, de que era alguma coisa de lugar inacessível. Então não ia alterar nada. O que eu mostrei é que era uma situação rica e de fácil acesso, e rico e de fácil acesso, e que dava muito prazer, e que dá muito prazer, né? Isso trouxe alegria, trouxe ânimo para as pessoas. Eu fico bem feliz com isso, assim. É como você falou, de passar bastão, a gente passa bastão, construiu parte da história, em algum momento, sem deixar de correr, né? A gente vai passando bastão para as outras pessoas que não vão substituindo a gente, mas vão entrando no contingente, a gente vai se somando. Hoje somos um universo de pessoas fazendo bonsai. É muita gente, tem associações pelo Brasil todo, cara. Não tinha nada disso lá atrás. Eu comecei bem no início, assim, e essa sofisticação, essa amplitude que a coisa ganhou, eu fico feliz e orgulhoso de ter passado de alguma forma por minha mão, por minha inspiração, não por minha mão, mas por minha inspiração, pelo meu olhar, pela minha curiosidade de conhecer novas coisas. O que o bonsai significa aí para ti? Realização artística. Maravilha. Realização artística, grande prazer. Eu posso estender um pouquinho só para abrir. Eu me sinto assim um artista em potencial, mesmo sem fazer arte, desde pequeno. Eu sempre tive, acho que todo mundo tem, ou quer ser jogador de futebol, no caso de ser menino, tal, ou artista, né, o que todo mundo quer ser. E eu sempre quis ser artista de alguma forma e queria saber onde eu poderia me encaixar, e tentei a música desde pequeno, mas toco, mas não sou compositor. A gente quer ser artista, quer compor, não só interpretar, né? Você, artista, também sabe disso, preenche a nossa veia compondo, né? E aí quando apareceu o bonsai, eu falei comigo mesmo, tá aqui, a minha área é essa aqui eu componho e sei que vou compor coisas bem interessantes. Muito bom, muito bom. O que o Piteco aí, né, significa para você? Piteco é a realização dessa busca, né? Boa. Foi a realização. Boa. Fui buscando até encontrar, fui buscando com um foco que eu nem sabia qual era. Eu fui em busca de uma espécie, não de espécies no plural, mas de uma espécie que me permitisse ser esse compositor que eu estava buscando. E achei isso no Piteco. Então é a realização desse sonho artístico. Muito bom. Qual seria a conexão que você poderia ressaltar do Marcelo Martins, músico e bonsaísta? O requinte, sabe? Sim. Bonsai a música para mim é uma coisa bem requintada. Eu sou também professor de literatura, né? Então, desde a minha época de sala de aula, sempre explorei a música requintada, a música que tem ligação com a literatura. E daí a música para mim é sempre uma coisa muito requintada, não só por ser professor de literatura, mas pela minha idade também. Eu sou do ano de 59, então eu cresci com esses ainda hoje grandes nomes da música brasileira, que tornaram a música brasileira internacional, como Gil, Chico, Caetano, Milton, essa turma toda. Eu cresci ouvindo essas pessoas com uma riqueza artística imensurável, né? Foi o que firmou a música brasileira como algo distinto no cenário internacional. E o bonsai tinha que vir nesse nível. Acho que o bonsai nesse nível, porque a gente vai enriquecendo o espírito com essas coisas, a arte enriquece muito o espírito, né? E o bonsai veio para seguir essa mesma linha de requinte, de profundidade, e acredito que eu consigo fazer isso, porque tem uns trabalhos bem requintados, assim. Não só por mim, mas pela espécie que eu apresentei, o Piteco, né? Mas eu vou te dizer, até com a Calianda também, tem feito trabalhos bem bacanas com a Calianda. Legal, sem dúvida.
Se bonsai fosse uma música, que música seria? Rapaz, é difícil, até porque eu, quando toco, assim, as músicas eu não tenho relação de criar estabelecer é muito difícil, assim, mas olha, eu gosto muito, não sei se é uma música, assim, mas vou dizer um autor pouco conhecido, Elomar Figueira de Melo. Não sei se você conhece. Sem dúvida. Menestrel. O Menestrel, exatamente. É um grande Menestrel, Elomar, essa turma assim, que canta essa música da essência do Brasil, do brasileiro. Assim, eu acho que passou forte por ter esse ambiente rural, seco, agreste. Tem tudo a ver com o ambiente que eu explorei e exploro para buscar o bonsai. É o mesmo ambiente que eu ouço com o maior prazer e interpreto também nas músicas que eu toco. Essa agreste do nosso Brasil, que é riquíssimo. Maravilha, não podíamos fechar melhor. Elomar é um fenômeno, cara. É uma riqueza brasileira. A riqueza humana, brasileira não, a riqueza humana. Exatamente. Bom, Marcelo, vou deixar aqui o espaço, se quiser deixar algumas considerações finais, recado para iniciantes, enfim, fique à vontade. Tequinho, eu quero deixar só um grande agradecimento a você pelo convite, do prazer que eu tive de ter contato contigo desde lá de trás, quando a gente começou sobre a planta. Eu sei que você tem aí, já vi fotos dela, a evolução dela. Te agradecer imensamente pelo carinho, pelo convite, uma grande oportunidade de me colocar aqui. Agradecer aos ouvintes pela paciência de escutarem aqui esse tempo todo e espero um dia a gente poder se encontrar. Aqui você vir aqui para a gente caminhar aqui pela cidade, conhecer a cidade aqui que é maravilhosa. Você já ficou de vir buscar a planta, acabou não acontecendo, né? Uma hora vem aqui me visitar, estendo esse convite a todos os ouvintes. Aqui é uma cidade maravilhosa, tem coisas lindas para se ver aqui e a gente se encontra. Venham todos visitar, conhecer o meu espaço, que é bem bacana. Maravilha. Bom, e como o Marcelo falou, você ouvinte, muitíssimo obrigado pela audiência. Como sempre, vou pedir para você apertar o botão do like aí, compartilhar com mais pessoas, se inscrever no canal, se não é inscrito. E lembrando, nós estamos ativos aí no YouTube e também no Spotify. Então, que a gente possa fazer aí parte da trilha sonora de vocês, fazendo qualquer outra atividade, indo para o trabalho, que o podcast possa acrescentar na vida de vocês, com histórias, com muito bom humor, muito bonsai. E com esse recado todo e essa finese que tivemos hoje, eu agradeço a vocês e até a próxima. Muito obrigado.